Oi, pessoal, tudo bem? É muito prazer, meu nome é Valesca Augusto, sou a criadora aqui do canal Em Dia com Valesca. Vou começar esse vídeo hoje da forma, acho que mais correta, né? Pedindo para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem, deixem comentários, positivos ou negativos, não tem problema. Por quê? Porque é uma forma da gente manter o canal, tá bom? Vamos lá, hoje eu decidi gravar um vídeo, né, devido a alguns questionamentos que eu tive lá no Facebook em relação ao lupus, onde eu participo de algumas comunidades lá no Face, e tem muito questionamento em relação a como eu me recuperei, a como eu consegui engravidar, mas eu vou falar um pouquinho aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E então vamos lá, se inscreve, curte, ajuda a gente compartilhar experiência, né? Porque aqui a gente não é profissional, não entende assim da coisa tão pelo lado complexo, mas a gente consegue compartilhar experiência, nada melhor que experiência, né? Para poder ajudar quem tá passando pela mesma coisa, ou que tem alguém ali passando pela mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, né, como que eu descobri o lúpus eritematoso sistêmico? O lúpus, na verdade, é uma doença autoimune, pelo que eu entendo, uma doença que afeta o nosso sistema imunológico. Quando a gente tem uma gripe ou tem algum problema de saúde, o corpo gera defesas para nos ajudar a combater aquilo que nos acometeu ali naquele momento. O lúpus faz diferente, ajuda a gripe, deixar a gente mais gripado, ajuda a gente a ficar mais doente, né? Isso acontece na gravidez. Quando a mulher engravida, o lúpus entende que o bebê, né, que está sendo gerado ali, o feto, é um corpo estranho, então acaba gerando ali um aborto. Por isso que muita mulher não consegue. Graças a Deus não foi o meu caso, mas muita mulher, infelizmente, não consegue ter seus filhinhos. E assim, só para ir lá no comecinho, vamos lá, eu tinha 16 anos, 16 anos, era uma menina muito hiperativa, né? Uma menina bagunceira, uma menina danada, era saudável, né? Eu justifico mais pelo lado hiperativo. E eu morava com minha tia, que eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos. Um dia eu conto, também não tem muito o que contar, porque eu era muito novinha, mas eu lembro de muita coisa, mas eu perdi minha mãe com 6 anos, fui morar com meus tios. E eu e meu irmão, também tem uma outra irmã, né? Só que meu irmão ficou morando próximo da minha casa, ali do mesmo lado. Com uma tia e eu com outra tia, os irmãos da minha mãe. E ele com 18 anos, eu com 16 anos, né? Ele um dia ele vai pra praia e o meu irmão, ele morre afogado, né? Valesca, mas o que tem a ver com lupus, né? O que tem a ver a morte do teu irmão? Eu acredito que tudo começou daí, né? Porque eu e meu irmão, nós era cúmplices um do outro, cúmplices, e eu muito mais dependente dele. Porque quando eu perdi a minha mãe, a gente foi tudo para um universo diferente, vida diferente. E eu e meu irmão era muito parceiro desde pequenininho. E o meu irmão, a gente foi crescendo e ele falava para mim, vá, calma, calma, que eu vou crescer e vou levar você para morar lá na casa da mãe, porque a casa ficou fechada, né? E eu vou levar você para morar na casa da minha mãe. E tava muito próximo, porque ele terminou o ensino médio. Ele fez 18 anos e tava muito próximo isso de acontecer, né? E eu tava muito feliz. E a gente conversava isso em sigilo entre nós dois, né? Então ele falava para mim, olha, eu vou te levar. E ficar calma. E ele se preocupava muito, porque eu era muito hiperativa, eu aprontava, eu brigava na escola. E meu irmão era muito bonzinho, muito, muito bonzinho. E ele foi pra praia no dia 26 de março de 2008, se eu não me engano. Foi 2008, era na Páscoa, ele foi com a igreja e ele faleceu afogado. E naquele dia eu recebi aquela notícia que meu irmão tinha morrido afogado, né? Então, pra mim ali,
era como se... E agora? Eu sou sozinha mais uma vez, né? Porque mesmo que eu morava com meus parentes, mas no meu interior eu era sozinha, porque a única coisa que eu tinha... Porque a gente traz muita bagagem da nossa infância. E o que eu tinha da minha infância ali era meu irmão. E ele ia me levar de volta para aquele universo que a gente vivia. E ele morre, né? Então aquilo caiu para mim assim como uma porrada, né? Tipo, pá, me deram uma porrada, bati a cabeça e ali gerou um trauma, um dano muito grande interiormente. Porque por fora eu não demonstrava. Eu não demonstrava. Quem olhava pra mim não falava que eu tava sofrendo. Mas eu quietinho, eu chorava. A minha vida ficou preto e branco, de verdade. Eu posso olhar assim como se minha vida tivesse ficado preta e branca. Eu não tinha esperança, né? Pra mim, eu era uma criança, tinha 16 anos, um adolescente, né? Você vai parar pra pensar o quê? Vai pensar. Então, passado aí a morte do meu irmão, logo em seguida, eu falei, vou viver a vida, vou viver, não sabia nem o que era viver a vida, né? Então eu fui embora da casa da minha tia. Pra onde eu fui embora? Pra lugar nenhum. Fui morar na casa de uma pessoa, de um parente, fui na casa do outro parente, na casa do outro parente, porque eu achava pra mim que viver era poder sair, que viver era poder ter liberdade, e na verdade não é isso. Hoje, né, eu com 32 anos, entendo que não é isso, né? Mas aquele momento pra mim era, né? Era uma forma de eu fugir daquilo que tinha me acontecido. Então eu fui embora morar com uma prima. Aí depois eu fui morei com meu padrasto, depois morei com uma amiga, depois morei com outra amiga. E assim foi. E ali eu comecei a ter que começar a trabalhar, porque eu precisava me manter, né? Porque na casa dos outros você tem que sempre se manter. Você tem que sempre ter algo a oferecer, porque senão você incomoda. E se você incomoda, então eu já vinha de ter que viver na casa dos outros, porque desde que meu irmão morreu a gente passou a não ter mais a nossa casa, né? Então eu tive que começar a trabalhar, tive que começar a me virar, muito nova. Só que naquele momento eu tava triste por dentro, né? Por fora era só alegria, só alegria. E eu não me conformava com o que tinha acontecido com meu irmão. Pra mim foi um golpe. Eu pensava assim, ó, eu vim pra sofrer. Eu vou ter que sofrer, eu vou sofrer, eu vou... só da minha vida sofrendo, porque quando eu penso que uma coisa vai dar certo, não dá certo, né? Enfim, isso me deixa muito triste, porque a morte do meu irmão é algo que eu já entendo hoje, mas é algo que ainda me deixa muito triste. Então, acredito que tava vindo uma vida que eu não tinha muita rotina, eu já não comia muito bem, eu já era uma criança que eu já vinha de uma infância muito doente, eu sempre fui muito doentinha. E eu arrumei um emprego informal, né, fazer peruca. E ali a gente conseguia um dinheirinho ou outro, porque na casa dos outros, um pouquinho que você tiver, tá bom, não precisa pagar aluguel, conta, nada. E tá. Aí dali saí desse emprego, que era informal, aí tive que arrumar outro emprego, entrei para trabalhar num bingo. E isso já se passavam em 6 meses, eu nessa situação. Aí trabalhei num bingo, nesse bingo não podia trabalhar menor de idade, só que eu aparentava um pouco mais de idade. Ali descobriram, aí eu já não tinha mais onde ficar, porque eu já tinha passado por muito lugar. E eu pensei assim, se eu trabalhar aqui nesse bingo, eu consigo alugar um canto, porque daí eu já pensava em alugar alguma coisa para eu poder morar, ou vou retornar lá para casa da minha mãe, só tinha que arrumar a casa, então precisava de dinheiro da mesma forma. E lá nesse bingo eu perdi o emprego, porque descobriram que eu era menor de idade. Eu arrumei a casa de uma pessoa para cuidar de 2 crianças, que eram 2 meninas maravilhosas, a Aline e a Estelinha, filha de uma professora de geografia, lá no Arthur Alvim. Um dia que ela assistir meu vídeo, ela vai lembrar. E eu fui lá para aquele bairro, no Arthur Alvim. Eu não conhecia nada e fui. Porque eu juntei o útil ao agradável.
né? Eu ia morar lá, tinha que cuidar, tinha que dormir lá, e de 15 dias. E eu fiquei lá cuidando das meninas, adorei. Eu era meninona também, eu era bona, brincava, me divertia. Não tinha responsabilidade muito, assim, com casa, comida, mas eu sabia cuidar das meninas muito bem. Eu adoro criança. E ali eu fiquei cuidando daquelas meninas. E de repente eu comecei a ficar com muita febre. Tinha uns dias que eu tinha uma febre muito alta. Daqui a pouco eu comecei a emagrecer. Visivelmente as pessoas começaram a ficar preocupadas, pensando: meu Deus, o que você tem? Você tá emagrecendo muito. Isso foi muito rápido, tá? Foi coisa de um mês. Passada ali mais um pouco, as minhas unhas se descolaram. Todas se descolaram. Eu fiquei fisicamente doente. Doente. Numa dessa certa vez, eu vim na casa da minha tia, que é a minha tia que me criou, e eu vim na casa da minha tia, ela ficou muito preocupada, e falou: Valesca, volta pra casa, conversando com muito amor, volta, né? Vou cuidar de você, você é filha da minha irmã. E eu tava muito preocupada porque de fato eu sabia que eu tava doente, mas eu não sabia o que que eu tinha, porque eu não tinha responsabilidade de um médico, né? Uma certa vez, a única vez que eu fui, eu tava em uma festa e a minha mão de madrugada inchou muito. Eu tinha bebido e eu não sabia se eu tinha caído, o que tinha acontecido, se tinha quebrado meu braço. Eu fui no hospital e engessaram meu braço. Então eu achei que ali era alguma coisa que tinha acontecido comigo. Dali eu fui piorando, cada vez mais piorando. Comecei a perder muito peso. Que não deu. Eu voltei para casa da minha tia, porque a dona lá da casa onde eu trabalhava, a Adriana, não podia cuidar de mim, porque ela também tinha os problemas dela de saúde, tinha depressão, era muito doente. E ela precisava de alguém que ajudasse ela com as meninas, e naquele momento eu não podia ajudar mais. E eu voltei para casa da minha tia muito doente, muito doente. Tinha dia que eu acordava bem, tinha dia que eu não levantava. Tinha dia que eu só levantava mexendo um braço. E tinha dia que eu não mexia as pernas e eu parava no hospital. E lá no hospital eles falavam que eu tava com uma intoxicação, porque uma vez o meu rosto inchou muito. Eu fiquei com bolas de água no olho. Eu não tenho foto, porque naquela época eu não tinha nem celular, né? Ainda mais que tirar as fotos e também não tinha como. Pensava em tirar foto, revelar, não pensava nisso. Mas graças a Deus também, né? Porque é um momento que a gente pode olhar por hoje e falar: olha, Deus é na minha vida. Mas eu me lembro muito bem. E eu fui no hospital e ele falou: você comeu alguma coisa? Eu falei: eu tive numa feira e eu comi yakisoba, tempurá. E ele falou: intoxicação. Começou a me dar um monte de injeção de polaramine, e aquilo tava piorando. E quando eu passei um dia eu precisei de numa emergência em um hospital, porque eu fiquei muito mal. A minha garganta inflamou de um jeito que não passava nem água. E eu tava muito doente. E muita gente começou a cochichar, né? A gente escutava cochicho, achando que eu ia morrer. Eu também achava. Porque eu sabia que por dentro eu tinha ficado uma tristeza muito grande pela morte que o meu irmão teve, aquele susto que eu tive. Então eu achava que eu ia morrer também, mas eu não queria aceitar. Então eu levava aquilo tudo na brincadeira. Tinha dia que estava melhor, outros dias piores. E até que um dia nesse hospital, fui na emergência, o médico falou: você vai passar no reumatologista, você vai tomar uma medicação para dor, vai passar no reumatologista, você tá com suspeita de LES. LES, o que era LES? Não falou mais nada, né? Porque lá no hospital eles não falam nada, né? Eles simplesmente dá o diagnóstico, ou você vai na internet e curia, igual eu sou curiosa. E fui curiar, fui atrás, já vi que era lúpus, alguma coisa assim. Logo marquei no SUS, né? No posto, para passar com um especialista, que era o reumatologista. Fui naquele dia na consulta com uma amiga aqui próximo de casa. E quando a médica bateu o olho, ela já falou: você tá com lúpus. Lúpus? O que é lúpus?
Ela falou, é uma doença muito delicada, você vai ter que se cuidar, vamos torcer para não ter afetado seus órgãos, seus ossos. Isso é uma doença muito grave. Foi um cão. Desculpa, eu tô próximo da janela aqui no quarto. O quarto foi bem de frente da rua aqui. Mas acho que isso não vai atrapalhar também, não. E ela só dramatizou. Ela me deu um diagnóstico, meu Deus do céu. E eu saí de lá já tomando prednisolona, disfosfato de cloroquina na época, e uma sequência de 15 injeções de Bezetacil. Então eu tomava em dias alternados. Eu também tive febre reumática e fui para os exames. Uma maratona de exames, tinha exames que o SUS não fazia, teve que pagar, que era anticoagulante lúpico, e aquela movimentação para pagar, porque eu era uma adolescente, eu tava com 17 anos e não tinha dinheiro, né? Então, e a gente é uma família simples, que quando falava de pagar um exame de R$ 200 era um prejuízo, porque ia desorçar, às vezes ia ter que deixar de pagar uma conta para fazer o exame, essa é a realidade, né? Então, eu fiz os exames, graças a Deus, comprovou ali o lúpus eritematoso sistêmico. O meu de prontidão já atacou a pele, o sangue e os ossos. Acredito que o sangue já é normal, mas a pele e os ossos, o meu de prontidão já atacou. Minha pele ficou muito vermelha, tanto que o meu dá aquele efeito borboleta, que, né, que é um vermelhão no rosto. E os ossos, hoje mesmo eu tô com muita dor no corpo, tenho muita dor nas pernas, né? Então já comecei a tomar também cálcio, vitamina D3. E fui fazendo meu tratamento, todo certinho. Esse tratamento me custou 1 ano para conseguir voltar mais ou menos o que eu era, mais ou menos, tá? E usando protetor solar, muito, mas muito protetor solar, porque em um dado momento eu fui na praia, e nesse momento lá na praia eu saí do mar, parecia que eu tinha sido atacada por algas marinhas. Eu tava com meu rosto todo empolado, vermelho. Todo mundo ficou super assustado, a gente tava em um grupo de jovens, que ali eu já tava doente, mas eu não parei pra pensar, pra analisar ainda, né? Então, quando eu tava bem, eu tava bem. Quando eu tava ruim, ia no médico e sabia que daqui a pouco ia melhorar, mas isso me custou 1 ano. E logo depois, né, eu tive muitas crises, muitas crises. Eu lembro que um momento eu fui numa festa na cidade, nós tínhamos festa na cidade, e eu fui, e ali até de madrugada, e as meninas que estavam comigo falavam, vou embora, vou embora. Como eu tava muito bem naquele dia, eu queria ficar. E eu fiquei, só que aí eu tive uma crise lá, e eu via o meu corpo parar, outro braço, e eu sentei próximo de um trailer de cachorro-quente e fiquei, porque eu não conseguia mais sair dali. E eu não sabia o que eu fazia, era de madrugada, naquela época nem sonhava, que nem eu falei, em ter celular ou Uber, não existia essas coisas. E eu fiquei, meu Deus do céu, até que apareceu um amigo que estudava comigo e falou, o que você tem? Eu falei, ele me ajudou e ajudou de me trazer até em casa. Cheguei em casa muito mal, tomei uma bronca da minha tia, porque era muito séria. Minha tia trabalhava no hospital, ela sabia, já tinha visto alguns casos, já tinha conhecimento de pessoas que teve problema. E eu não, né? Então foi assim que eu descobri o lúpus, como eu passei. Não foi fácil, foi muito difícil. Hoje eu tô com 32 anos, desde que eu descobri o lúpus. 20 anos, né? Acho que tá 20, 17 para 32. Acho que é. Então, isso porque eu fiz 2 anos de matemática, tá? E. Ai, ai. E eu, nesse tempo todo, não foi fácil.
Não foi fácil, foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu tô bem, com toda a dificuldade de dores. Hoje eu sou hipertensa, hoje eu tenho uma hipertensão crônica. Depois da minha primeira gravidez, que eu tive uma eclâmpsia, né? Depois do parto, alguma coisa assim. Um outro vídeo eu vou contar como foi as minhas 2 gravidez. Graças a Deus foi boas. E em alguns momentos eu consegui tratamento no Hospital das Clínicas, que foi um dos melhores tratamentos que eu tive, onde eu tive acesso a todas as medicações. Hoje eu tenho que comprar algumas, onde eu tinha acesso a todos os exames que vocês pudessem imaginar, desde ressonância, desde desiometria, tudo que vocês puderem imaginar eu fiz. Ao mapeamento de retina, porque a gente toma cloroquina e tem que fazer o mapeamento também, é muito importante. Lá eu descobri a fibromialgia, que é uma doença hoje muito desprezada pelos médicos, né, pelo INSS. Descobri a fibromialgia e o médico disse que o que estava mais me judiando naquele momento era a fibro. Naquele momento ele me tirou a cloroquina não, a prednisolona, e disse que minha médica era louca de me manter aqueles anos todos tomando prednisolona de 20 miligramas, reduziu para 5, fez algo chamado desmame, e eu não tomo mais prednisolona, tanto que hoje o meu rosto já é mais fino, porque eu tinha um rosto bem bolotinha mesmo, e cloroquina. Hoje eu só tomo o cloroquina. Confesso que eu tô algum tempo sem tomar, porque a gente tá vivendo esse tempo de pandemia, tava muito difícil o acesso à cloroquina, mas graças a Deus eu tô muito bem, muito bem. Para o fibromialgia eu tomo um remédio chamado ciclobenzaprina, e para a pressão alta eu tomo alondipino. Graças a Deus até aqui eu tenho a agradecer. Tenho que dizer que Deus é bom na minha vida, porque em muitos momentos eu vi gente muito mal, vi pessoas morrer de lúpus, bem próximas, tá? Não foi no Face nem lá no hospital, pessoas próximas morreram. Então até aqui eu tenho que agradecer a Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado. Essa doença veio só para me ensinar a dar valor a todos os dias da minha vida. Veio para me ensinar que tudo é possível, mesmo que você tenha alguma limitação, alguma dificuldade. Eu faço da minha dificuldade uma oportunidade, tá? Então eu vou logo após gravar 2 vídeos falando das gestações, que é algo muito importante a compartilhar também, porque é uma das partes mais delicadas, ainda mais quando acomete mulheres, e as mulheres têm esse sonho, 99% de ser mãe. Então acredito que é algo que traz muita insegurança, e quando você tem um bom testemunho, aí você começa a ter fé de que aquilo pode acontecer na sua vida também, tá bom? Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Eu tô me esforçando todos os dias para melhorar, para trazer conteúdo bom, para compartilhar com vocês nesse universo que é o YouTube, tá bom? Se você ainda não se inscreveu lá no começo, porque ficou com dúvida e agora achou interessante, se inscreve, acompanha, me ajuda a compartilhar, manda para um amigo teu que tem fibro, que tem hipertensão, que tem lúpus, ou que não consegue engravidar, ou que tem nada, e só reclama da vida também, né? Porque você tá vendo uma pessoa aqui que tem um monte de problema, um monte de dificuldade, eu só contei uma delas, e eu só tenho força de viver, de querer ser feliz, e lá na frente eu falar, eu venci o combate, né? Eu venci, né? Porque a vida não foi fácil, tá bom? E não tem sido fácil, não é só pra mim, é pra muitas pessoas. Hoje eu acredito que eu tô um pouco mais chateada, mas é normal, né? A gente é ser humano. Então, muito obrigada até aqui, tá bom? Um beijo. Desejo pra você que você venha ter muito a proteção de Deus nesse momento. Eu ia falar sorte, mas não é sorte, não. É a proteção de Deus nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia. Que isso não venha cometer a sua vida, a sua família, ninguém próximo de você. E que se isso acontecer, que Deus venha dar o livramento, tá bom?
Muito obrigada e um beijo. Até o próximo vídeo.